Queridos, por gentileza, se você puder mais uma vez, coloque-se em pé. Nós vamos ler a palavra de Deus. O Senhor tem colocado aqui um texto no meu coração. Eu quero compartilhar assim com os irmãos nesta noite de sexta-feira, noite em que nos reunimos para meditar na palavra de Deus. Eu quero que os irmãos abram comigo as vossas Bíblias no Salmos número 100. Salmos número 100, conhecido, decorado por alguns, às vezes muitos sabem até de cor, mas nós vamos meditar um pouquinho, alguns minutos, na palavra de Deus. E vamos ver o que o Senhor tem a falar conosco nesta noite. Todos encontraram? Ninguém encontrou? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Diz o texto: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por podermos estar reunidos em Tua casa, em Tua presença. Obrigado pelo privilégio e oportunidade que a cada um de nós é concedido nesta noite, de podermos, como igreja, nos reunirmos neste lugar e pela fé adentrar os portões celestiais e entregar ao Senhor o nosso sacrifício de adoração, entregar a Ti o nosso culto racional. Eu sei, Pai, que esta noite, uma noite em que vamos meditar e ouvir a Tua palavra, eu sei, Pai, que o Senhor tem algo a nos comunicar. Portanto, Senhor, eu Te peço, abra, Pai, o nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais, e fala ao meu e aos nossos corações. Senhor, que o Teu Espírito Santo encontre liberdade nesta casa, liberdade em nosso meio, liberdade em meu e em nossos corações, para que sejamos renovados, fortalecidos, alimentados pela Tua poderosa palavra. Ó Senhor, conduza-nos, ó Senhor, abençoa-nos com a Tua presença. Ó Senhor, eu Te peço, guarda o nosso pensamento, guarda, Senhor amado, o nosso coração, guarda, Senhor amado, também a nossa integridade física enquanto estamos aqui, e aqueles, Senhor, que não puderam estar, que o Senhor também os visite onde estiverem, e que a Tua boa mão possa repousar sobre todos quantos Te adoram, Te invocam e entregam a Ti este culto de adoração ao Senhor. Aos que estão acompanhando pela internet, que o Senhor visite com renovo e com uma palavra do Teu coração para o nosso coração. É a minha oração e pedido nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos, por gentileza. Nós olhamos para o Salmo 100, é um salmo de celebração. Os salmos em si já são canções, hinos, adoração. Salmos já quer dizer isso, adoração ao Senhor. Mas os salmos de número 100
O texto em epígrafe diz que exorta-se toda criatura a celebrar ao Senhor. Este salmo, ele inicia nos convidando para celebrar ao Senhor. É um salmo de ação de graças a Deus. É um salmo de adoração a Deus. É um salmo que visa colocar no exterior aquilo que está no nosso interior. É um salmo que nos ensina a dar a Deus o louvor que lhe é devido, o louvor que ele é devido pelo que ele é, o louvor que lhe é devido por ele ser o Criador de todas as coisas, o louvor que ele é devido por nós sermos chamados de seu povo, darmos louvor a Deus por ter sido nós chamados por Ele. O salmista nos convida a louvar a Deus, porque Ele é bom em todo o tempo, porque a sua misericórdia, ela perdura de geração a geração. Estamos reunidos nesta noite para juntos celebrarmos ao Senhor. Estamos congregados nessa noite para juntos celebrar, ou seja, adorar, ou seja, honrar, ou seja, cultuar, ou seja, reconhecer ao Senhor como Deus único, verdadeiro. Celebração a qual o Salmo 100 nos convida, nos convoca, nos exorta. Eu quero pensar em 3 palavras que estão nos 2 primeiros versos do Salmo 100. A primeira palavra é celebrai. Celebrai ao Senhor com júbilo. A segunda palavra é servir ao Senhor com alegria. A terceira, apresentar a Ele com cântico. Então nós vemos essas 3 palavras: servir, celebrar, servir e apresentar. Celebrar é quando nós, independente daquilo que estamos vivendo, independente daquilo que estamos atravessando, independente daquilo que estamos enfrentando, a gente reconhece que há um Deus no céu que é digno de ser adorado. A gente reconhece que há um Deus no céu que é soberano, acima de todas as coisas, acima de tudo e acima de todos. Celebração é nós o reconhecermos, não apenas pelo que Ele faz, mas reconhecermos por tudo o que Ele é. Esse salmo convida não apenas eu e você, mas ele convoca a todos os moradores da terra. É claro que tem pessoas que preferem adorar deuses, coisas, preferem adorar matéria, preferem adorar qualquer outra coisa, mas não reconhece a Deus como Senhor, não reconhece a Deus como único e soberano. Mas o salmista convoca a toda a terra, a todos os homens, a toda a criação. E quando nós olhamos para a criação, a gente vê que a criação também celebra ao Senhor. Os animais do campo, os pássaros, a natureza, os rios, as cachoeiras, os mares, todos celebram ao Criador. Então, nós que somos chamados como seu povo, eu e você fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Um dia fomos convencidos pelo Espírito Santo, através de uma palavra que ouvimos.
através da palavra que ouvimos, através de uma voz que ouvimos, que ecoou, não apenas nos nossos ouvidos, mas ecoou em nosso coração. Um dia eu e você tivemos um encontro com este Deus. É normal você encontrar com pessoas e dizer, e falar sobre Deus para ela, e ela dizer que ela já conhece a Deus, que ela já tem Deus no coração, mas na verdade ela não honra a Deus, na verdade ela não tem um entendimento ainda, ela não tem ainda o conhecimento do que é verdadeiramente celebrar ao Senhor. E nós, como outrora não o conhecíamos, mas hoje o conhecemos, nós temos motivos mais que de sobra para nos reunirmos e celebrarmos a este Deus. Eu não sei você, mas eu tenho motivo de sobra para entregar a Deus o meu culto. O que você veio fazer nessa noite? Você veio celebrar com alegria ao Senhor. Aleluia. E a alegria que o crente tem, ela é diferente da alegria que o mundo tem. Porque a alegria que o mundo tem, ela é atrelada a momentos, ela é atrelada a condições, ela é condicionada a situações. Mas a alegria que eu e você temos, ela não vem por conta de uma condição financeira abastada. A alegria que eu e você temos, ela não vem por conta de um círculo de amigos que a gente dispõe em nossa volta. Ela não vem por conta de um status, uma posição que nos confere poder. Não, a alegria que eu e você temos, ela vem do Senhor. A verdadeira alegria, ela emana de Deus para aqueles que o conhecem. Porque quem conhece a Deus, recebe a alegria verdadeira. Observe que outrora nós procurávamos em tantas coisas, em tantos lugares, em tantas pessoas. Nós procurávamos de alguma maneira contentar, preencher, satisfazer a nossa alma. Mas quando tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor, a nossa alma se encheu. O nosso coração se encheu, a nossa alma transbordou, o nosso coração transbordou, aleluia. Mesmo que possa estar vivendo alguma situação contrária, mesmo que possamos não ter tudo aquilo que o nosso coração às vezes almeja, o homem espiritual, ele sabe que ele tem a presença gloriosa do Senhor. A verdadeira alegria, ela vem do Senhor Jesus, e Jesus falou, olha, a verdadeira alegria, ela vem por saber que o nosso nome, ela está escrito no livro da vida. Portanto, a verdadeira alegria, ela vem do Senhor, porque Ele diz a sua palavra que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, aleluia. Então nós nos reunimos para celebrar ao Senhor com alegria. Crente não se reúne para tristeza. Crente não se congrega para lamúrias. Crente não se reúne para outro propósito, para poder falar de alguém, para poder reclamar de alguma situação. Não, a reunião de crente, ela tem um propósito, celebração. E celebração já representa isso, júbilo. Quando a gente conquista alguma coisa, a gente celebra. Quando a gente recebe alguma vitória, a gente celebra. Então o crente celebra porque ele tem a verdadeira alegria. Aleluia. Ele tem a verdadeira paz. Crente celebra ao Senhor porque dele vem o meu contentamento. Dele vem tudo o que eu preciso. Talvez você esteja me ouvindo, talvez você esteja me escutando aqui no templo ou acompanhando através da transmissão da internet. Eu aproveito para te cumprimentar com a paz do Senhor, onde você estiver
nos assistindo, nos acompanhando, que você seja atento à voz de Deus. E talvez você esteja passando por alguma situação na sua vida em que você não consegue se encontrar, em que você não consegue desfrutar disso que eu estou falando, de alegria. Talvez você esteja buscando e não tenha encontrado. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele é a fonte da nossa alegria. Jesus Cristo é a fonte que sacia o nosso ser. E se você ainda não teve um encontro verdadeiro, genuíno com o Senhor, essa é uma noite que o Senhor marca um encontro contigo, para que você, a partir deste culto, a partir de hoje, quando você se reunir com a sua família, quando você se reunir com outros irmãos, você vai se reunir somente para celebrar, somente para adorar, somente para honrar, somente para cultuar, para adorar a este Deus que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Ele convida toda a congregação a adorá-lo, a celebrar a Ele com júbilo e alegria. Olha para alguém do seu lado, veja se ele está com alegria no seu rosto. Se ele tiver, ele vai dar um sorriso para você. Aleluia. Cada vez que a gente se reúne aqui, irmãos, deve ser motivo de celebração, porque o inimigo se levantou durante o dia, porque as lutas se levantaram durante o dia, o cansaço tentou te parar, te deter, mas você não ficou detido pela enfermidade, pelo inimigo, pelas lutas, pelo cansaço, pelo desânimo. Você chegou na casa do Senhor, você chegou pelas portas do seu templo, e você veio celebrar a Deus com alegria. Mesmo na luta, mesmo na adversidade, mesmo na enfermidade, celebre ao Senhor com alegria. Aleluia. Então o salmista diz: celebrai ao Senhor. Também ele diz: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor. O servir tem o mesmo sentido de oferecer a Ele culto, oferecer a Ele um trabalho, oferecer a Ele algo como gratidão e celebração pelo que Ele é. O servir cabe a todos nós, servir ao Senhor com alegria. Porque, irmão, se nós olharmos quem éramos, se nós olharmos a condição em que nós vivíamos, se nós olharmos o que nós tínhamos, se nós olharmos para o nosso passado, a gente vai perceber quão distante de Deus nós estávamos. A gente vai perceber quanto tempo nós perdemos, quanto tempo nós desperdiçamos. É impossível um crente que reconhece a Deus como Senhor, que reconhece a Deus como Salvador. É impossível um crente que reconhece a Deus como a fonte da sua alegria. É impossível um crente querer honrar a Deus e não querer servir a Deus. E o servir a Deus, ele deve estar totalmente ligado à natureza cristã. O servir a Deus é reconhecê-lo como Senhor. O servir a Deus é uma condição de servidão. O original da palavra significa isso: servidão. O servir ao Senhor com alegria representa o fato de eu me colocar diante dele como servo.
Muitos hoje querem apenas ser servidos. Muitos hoje querem apenas ser bajulados. Muitos hoje querem estar numa igreja para obter um status, para obter um reconhecimento, para obter uma cadeira, para obter uma honra. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos conservado como servos, como pessoas que reconhecem-o como único Senhor. Sim, porque Ele é o único Senhor da nossa vida. Ele é o único Senhor desta igreja. Ele é o único motivo de nos reunirmos. E quando nós estamos fazendo algo na igreja, pela nossa família, como cristãos, nós estamos oferecendo a Ele um serviço. E o salmista diz: servir ao Senhor deve ser com alegria. Deus não se agrada de quem o serve com lamentação. Deus não se agrada de quem o serve maldizendo, murmurando. Não. Aquilo, o sábio Salomão diz: tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faça. Diga para alguém do teu lado: faça. Tudo que for colocado na tua mão para fazer, faça com todas as tuas forças. Porque é normal às vezes a gente se encontrar com pessoas que têm tempo, têm disponibilidade de tempo, têm saúde, têm oportunidades, mas a gente encontra com pessoas que não querem servir a Deus de verdade. Elas não querem reconhecê-lo como Senhor. Elas não querem se colocar na condição de servos. Muitos querem apenas a eminência, o senhorio, mas não querem prestar o serviço a Deus. Queridos, Deus nos chama para servi-lo. Deus nos chama para sermos servos de seu senhorio. Celebrar, mas também servir. Eu pergunto para você: você está pronto para servir? Você pode perguntar para alguém: você está pronto para servir? E a palavra nos ensina que o servo não tem vontade própria, porque queremos ser servos, mas senhores da nossa vontade. Queremos ser servos, mas queremos fazer apenas aquilo que nos agrada. Queremos servir, mas somente no lugar que escolhemos. Queremos servir a Deus, mas não queremos obedecer a sua palavra. Queremos servir a Deus, mas nós não estamos dispostos a nos submeter às autoridades. Não estamos dispostos a cumprir com os nossos próprios compromissos assumidos. E o que nós vemos muito hoje é pessoas que assumem compromisso diante de Deus, mas não honram o compromisso que é assumido diante de Deus. A pessoa tem compromisso com tudo e com todos, menos com a obra de Deus. Parece que o servir a Deus não é mais um motivo de alegria. Lembra do primeiro cargo que você recebeu? Lembra da primeira oportunidade que você recebeu? Você saiu regozijando, você saiu feliz, você saiu transbordando de alegria. Talvez tenha sido no início da sua fé, talvez era quando você ainda era jovem. Você diz: mas eu tinha força,
Mas cadê aquela alegria que você tinha no serviço a Deus? Cadê aquela alegria que você tinha no entregar a Deus o seu melhor? Servir ao Senhor é entregar a Ele o melhor. Queremos servir a Deus, mas tem que ser da minha maneira, do meu jeito, no meu tempo, na minha hora. Eu conversava outro dia com um obreiro, ele dizia para mim: a melhor coisa que tem na igreja são as pessoas voluntárias. Eu disse: eu discordo. Que ele diz: não, porque às vezes quem tem cargo, quem tem compromisso, ele não comparece tanto quanto voluntário. Voluntário não tem nada, mas ele aparece. Eu discordo, porque o voluntário você nunca pode contar com ele. Voluntário é aquele assim, ó, eu faço, mas não conte comigo. Voluntário é assim, eu faço, mas na hora que der, no momento que eu puder, no momento que para mim ficar bom. Não, o Senhor, Ele quer que nós nos coloquemos como servos. O Senhor quer que nós nos coloquemos como pessoas prontas, pessoas compromissadas, prontas para atender o seu chamado, a sua voz, o seu comando, a sua palavra. Não basta apenas se voluntariar, porque se voluntariar, o serviço nem terminou e você vai fazer o quê? Eu vou embora porque eu estou cansado, eu vou embora porque já deu meu horário. Eu não preciso ter compromisso. Deus chama o seu povo para viver num tempo de compromisso com Ele. Deus nos chama para um tempo de nos compromissarmos com a sua obra, compromissarmos com as coisas de Deus. Cada vez é mais escasso, cada vez mais é difícil encontrarmos pessoas que estejam verdadeiramente dispostas a assumirem compromissos com Deus. Mas o Senhor nessa noite, pela sua palavra, Ele nos chama a servi-lo com alegria, porque servir a Deus não pode ser um peso. Hoje é culto, meu Deus, eu tenho que ir, porque se eu não for, hoje é culto, meu Deus, hoje é ensaio, não aguento mais. Eu tenho que ir, porque senão o pastor puxa minha orelha. Eu tenho que ir, senão o líder vai pegar e chamar minha atenção. A quem você está servindo? O Senhor quer motivá-lo a se colocar numa condição de gratidão e celebração íntegra, total a Ele. O Senhor quer que você vire uma chavinha no seu coração e que você entenda quem era você antes dele te chamar. Hoje eu e você temos o privilégio de servirmos a Ele na casa dEle, nos átrios dEle, dentro da sua casa, com alegria. Deve ser em todo o tempo o nosso serviço, a nossa entrega a Deus deve ser sempre o melhor. Deus não quer que nós façamos as coisas para Ele de qualquer maneira, de qualquer jeito. Reflita nessa noite, você quando entrega a Deus o seu serviço, você está fazendo o seu melhor? Você quando entrega a Deus o seu serviço, você está procurando oferecer a Ele o melhor? Será que Deus pode fazer por você, para você, da mesma maneira, da mesma intensidade com que você tem feito por Ele? É uma pergunta que eu faço nessa noite. Se fosse para Deus olhar para você e dizer assim, ó, da maneira que Ele está fazendo para mim, eu vou retribuir para Ele. Reflita como que seria a sua condição diante de Deus. Ou será que você, quando se apresenta diante do Senhor,
você verdadeiramente tem prazer de estar diante dele. Aleluia. O Senhor quer resgatar em nós, irmãos, aquela alegria que outrora tinha em nosso coração. O Senhor quer acender novamente em nós aquela chama que outrora queimava em nosso peito. O Senhor quer nos despertar novamente. O Senhor quer nos tornar para Ele como outrora nós estávamos diante dEle. Não apenas o fato de estar aqui como uma liturgia, um ritual. Não, mas o estar aqui para realmente servi-lo com alegria. Deus nos chama para servir a Ele com alegria e nos apresentar. Então eu disse, celebrar, servir e apresentar. Apresentar diante do Senhor com um canto, porque quem está alegre tem motivos para cantar. Às vezes nós estamos aqui nos apresentando diante dEle de qualquer maneira. Estamos nos apresentando diante do Senhor de qualquer jeito. Estamos aqui apenas de corpo presente. Estamos com a nossa mente distante. Estamos cantando, mas não estamos nem adorando. Só está na canção decorada. O Senhor nessa noite, Ele olha para nós. O apresentar diante dEle é a aplicação daquilo que nós verdadeiramente somos diante dEle. Porque você pode estar no culto, mas não estar se apresentando a Ele. Você pode estar servindo, mas você pode não estar se apresentando a Ele. Mas o Senhor quer que a sua igreja se apresente diante dEle, ou seja, aplique diante do Senhor aquilo que verdadeiramente existe dentro do nosso coração. A celebração é a externização daquilo que está dentro do nosso coração. Se o meu coração está queimando, se o meu coração está alegre, se o meu coração está jubilando, eu vou sim servir a Ele com alegria. Eu vou sim me apresentar diante dEle com adoração, com júbilo e com louvores ao Teu santo nome. O Senhor nos chama nessa noite para nos apresentarmos diante dEle, para nos colocarmos diante da Sua presença. O salmista continua dizendo: entrem pelas portas com louvor, em seus átrios com hino. Observe que ele usa uma metáfora. Ele usa porta e usa átrio. Porque quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente não pode ficar só na porta. Quando a gente se apresenta diante do Senhor, eu apresento diante dEle, mas eu não posso ficar somente para o lado de fora. O caminho novo e vivo foi aberto por Jesus Cristo. Eu e você não precisamos mais ficar distantes. E quando eu digo distante, não é alguém que está do outro lado da transmissão, também não é alguém que senta na galeria ou alguém que senta lá atrás. Quando eu falo distante de Deus, é você não conseguir entrar na presença dEle, é você não conseguir se entregar verdadeiramente a Ele. Queridos, nós não podemos continuar entrando no culto e saindo do culto da mesma maneira. Por favor, entenda esta palavra nessa noite. Que o Espírito de Deus coloque essa palavra dentro do seu coração e que o seu coração esteja fértil para poder ouvir o Espírito de Deus falar com você. Nós não podemos somente vir à igreja, não. Nós não podemos simplesmente sair da nossa casa, subir essas escadas, se assentar nessas cadeiras e ficar por aqui, não. O Senhor quer que nós entremos nas dimensões celestiais, aleluia.
O Senhor nos chama a uma adoração verdadeira. O Senhor nos chama para que o nosso coração queime pela presença dEle. O Senhor nos chama para nós rompermos com a porta, para nós rompermos com os átrios, para que nós entremos no Santo do Santo, aonde o Senhor recebe a nossa adoração, aonde o Senhor recebe o nosso louvor, aonde o Senhor conhece a sinceridade da nossa alma. O Senhor nos chama a louvá-lo com toda a intensidade do nosso ser. Aleluia. Nós precisamos entender que quando a gente vem para um culto, a gente não pode estar aqui apenas por conta de um ritual. Quando eu saí e cheguei em casa às 7h35, eu vou falar para os irmãos, nem banho eu tomei, tá bom? Mas não conta para ninguém não, tá? Não deu tempo. Porque eu estava com essa palavra queimando no meu coração, pastor Rafael. Eu tinha avisado o senhor 3h, que talvez eu não chegasse para o culto. Mas quando eu cheguei em casa, o Espírito de Deus queimou no meu coração. Eu preciso. Não é pela obrigação de ser pastor que eu vou estar lá. É pelo desejo. É pelo desejo. É pelo fervor da minha alma. É por essa chama que queima aqui no meu coração. E o Espírito de Deus começou a tratar comigo. Você pode ficar em casa? Posso, eu tenho todos os argumentos legítimos. Não falta o culto. E o inimigo coloca um monte de coisinha para você. Eu não falta o culto, eu estou em tudo. Eu estou cansado, eu passei o dia inteiro, eu trabalhei, minha mente está cansada. Eu não tenho pique. Não, mas eu preciso só adorar. Eu preciso só sair da porta. Eu não posso ficar parado na porta, irmãos. O nosso coração precisa voltar a queimar por Jesus. Sim, porque às vezes o nosso coração se torna religioso, obreiros. Às vezes o nosso coração se torna litúrgico. Às vezes a nossa conduta como cristão se torna uma mesmice. E a gente vem para o culto, a gente não presta atenção em nada que está cantando, mas a gente canta. A gente não presta atenção em nada que está sendo pregado, mas a gente ouve. E se pergunta lá fora qual foi a pregação, a gente não lembra mais. E se no dia seguinte aquela palavra precisa ser aplicada, a gente se esqueceu. O Senhor quer nos avivar novamente. O profeta Jeremias, em suas lamentações, ele diz: torna-nos para ti, ó Senhor, torna-nos para a tua presença e tornaremos para ti. Irmãos, é tempo de nós nos posicionarmos, nos levantarmos e nos tornarmos para o Senhor, de rompermos com as portas, de rompermos com os átrios e chegarmos até o Santo do Santo, adorar ao Senhor na beleza da tua santidade, servir ao Senhor, apresentar diante dele com um coração grato e sincero na presença dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode adorar na sua casa? Pode e deve. No seu serviço? Pode e deve. Mas nós não podemos perder nunca isso aqui, ó. Nós não podemos perder nunca isso aqui, ó. A coletividade na adoração. Nós não podemos nunca deixar isso se esfriar. Nos contentarmos a ficar em casa, a ficar assistindo uma série, a ficar curtindo alguma coisa. Ei, Deus nos dá o tempo. Todos nós temos o mesmo tempo.
cara que é milionário, o cara que é desempregado tem as mesmas 24 horas. A pessoa que trabalha 12 horas por dia, aquela que trabalha 6 horas, ele tem as mesmas 24 horas. O rico e o pobre, quem mora na cidade ou quem mora no campo, tem o mesmo tempo ministrado por Deus. Deus nos deu a administração do nosso tempo. Cabe a eu e você saber administrar da melhor forma. Você tem que ter tempo para sua família, tem que ter tempo para sua casa. Só que antes de ter tempo para sua casa, você precisa ter tempo para Deus. É legítimo cuidar da família, legítimo, mas você não pode inverter a ordem. É legítimo ter que trabalhar, é legítimo, mas você não pode inverter a ordem. É Deus, família e depois igreja, trabalho. Mas se você prioriza Deus em primeiro lugar, e Jesus ensinou assim, ó, buscai primeiro a hora extra, a promoção, o estudo, não. Jesus ensinou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz, e todas essas coisas que ele estava dizendo, eram aquelas preocupações que rondam a nossa mente. O vestir, o comer, o morar, o cuidado pessoal. Ele diz, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Querido, quando você sair da sua casa para a igreja, venha com o seu coração queimando. Não venha aqui preocupado com quem vai pregar, quem vai cantar. O departamento vai ter oportunidade. Hoje é culto, não, venha apenas para adorar. Venha apenas para servir ao Senhor com alegria. Venha apenas para se apresentar diante dele com cântico. Venha pelas suas portas, pelos seus átrios, com louvor e adoração ao seu nome. Porque ele termina dizendo, porque o Senhor é bom. Diga para alguém do seu lado, o Senhor é bom, a sua misericórdia é eterna, e a sua verdade, ela é de geração a geração. Ele não muda, Ele é fiel em todo o tempo. Por isso Ele é digno de ser adorado, de ser celebrado, de ser servido e de nos apresentarmos diante dEle com ações de graças. Coloca-se em pé, eu já encerrei. Aleluia.